eu sou carioca de nascimento. Iniciei minha carreira como atleta no Clube de Regata Vasco da Gama, né? Saí do campo de várzea, né? Fui selecionado na época e encaminhado para o Vasco, onde eu fui aprovado e comecei toda uma carreira de 6 anos no clube, né? Então, no Vasco, ele começou a se destacar na época do técnico, que era o Eli do Amparo, o Célio de Souza, e ele foi se destacando, disputando as competições das categorias, depois sendo elevado às competições que naquela época tinha campeonato de aspirantes, e depois ficando, inclusive, como reserva da equipe principal. O Ezio, como jogador, na época era um excelente jogador e atleta também, que ele se cuidava, entendeu? Muito compromissado com a posição dele, sempre muito sério, muito dedicado. Então, por isso que ele teve esse recurso que ficou o tempo que ficou no Clube de Regata Vasco da Gama, e nós lá tivemos juntos muito tempo. E foi quando o Brito levou o Ezio para o Vasco. Então, foi uma satisfação muito grande, porque a gente via, poxa, a gente conseguiu ter na família 3, 4 jogadores de futebol. E comecei toda uma carreira de 6 anos no clube, né? Onde chegamos a ser campeão em algumas oportunidades, principalmente contra o Flamengo, né? Que era o grande rival na época, continua sendo. E após me profissionalizando, né? Eu fui convidado para me transferir e jogar na Venezuela. Na época era uma oportunidade e eu aceitei. Mas o futebol faz parte da minha vida, está na minha veia, né? E conclusão, acabei trabalhando na Eletrosul durante muito tempo, mas não teve jeito. Eu acabei aceitando um convite para montar uma escolinha de futebol na época, né? Em 1995. Fui convidado pelo Ivan, o Ivanzinho, mais conhecido, tinha um projeto. E eu me interessei pelo projeto. Conversei com o Ezio, é assim, o que tu acha de montar uma escolinha do Vasco e tal? Já que tu jogou lá, tem conhecimento. Ivanzinho, como é que é? Aí eu dei toda a dinâmica para ele, como seria. E onde seria. Foi aonde nós começamos a procurar alguns campos e viemos aqui e conversamos com o atual presidente na época. Ele aceitou a ideia de encampar e achou bacana a ideia. E nós temos para cá a escolinha do Vasco da Gama. Nisso o Ezio foi lá, falou com o Eurico Miranda, né? E foi autorizado a trazer a escolinha para cá. E tudo começou aqui no Córrego, em 1996, quando nós abrimos uma escola oficialmente. Mas tudo isso graças à interferência do Joel Santana, na época, era o treinador, e nós tínhamos jogado juntos no Vasco, num período, e ele conversou na época com o Eurico Miranda, que de braços abertos aceitou esse meu interesse de montar um núcleo do Vasco aqui em Florianópolis. Amigo Ezio, que bom falar com você. Que saudade dos nossos tempos de Vasco, onde nós brincávamos muito nos nossos treinos, nas nossas viagens, nós ríamos bastante nas nossas compras, nós ríamos bastante nos nossos jogos, nós víamos bastante tudo daquilo que a gente fazia, e desde o momento que nós chegávamos do clube, mudávamos de roupa junto, nós víamos no nosso roupeiro dando material, que o nosso material era sempre de segunda. Sempre os titulares recebiam o primeiro e depois nós íamos receber. Mas aquilo foi uma experiência muito boa, uma experiência que nós levamos até hoje para a nossa vida. Através dessas ideias, graças a Deus, conseguimos, né, criar essa escolinha aqui, esse núcleo Vasco da Gama aqui na Grande Florianópolis, e aonde permanecemos por vários anos, né? E para mim, né, depois o Ivan ficou um período aqui, acho que 2 anos por aí, depois o Ivan se afastou, né, desses trabalhos, e eu dei continuidade, né? Aí eu passei a ser coordenador
né, do núcleo da escolinha do Vasco e passei a ser treinador. Então tudo que passava por aqui, né, com relação aos profissionais que viriam, né, para poder nos ajudar nos trabalhos, então eu que fazia essa triagem, né, além do Ézio, né, primeiro passava por mim, né, no campo, né, que seria um profissional de educação física, né, ou outro treinador que porventura seria de repente um ex-atleta, né, para poder desenvolver esse trabalho de campo aqui que era necessário. Conhecendo o Ézio, a gente acabou criando uma amizade boa. Eu trabalhava com futebol no projeto social, era coordenador e professor, junto com o professor Olavo também, que também trabalhou com o Ézio, né, grande parceiro dele. E aí a gente foi criando essa amizade, construindo essas coisas boas para as crianças, né, para elas terem a oportunidade de virarem cidadão ou jogador de futebol. A escolinha me trouxe primeiro aprendizado, né? Aprendizado, muito aprendizado. Sair da parte prática para sair da parte da teoria para a parte prática, né? Colocar tudo em jogo que eu estava aprendendo. E eu era apaixonado por futebol, né? Joguei futebol até os juniores, não me profissionalizei. E foi uma forma de continuar meu sonho de trabalhar com futebol mesmo. Então a gente trabalhava com as crianças de 9 anos, até às vezes menos, até alguns guris de 17, 18. Foi um período que eu cresci muito como ser humano, como homem, né? Pô, a formação de um cidadão, a gente contribui muito mais com uma formação de homens do que de atleta, né? Atleta de competição são atletas diferentes, atletas de rendimento. Os treinamentos são completamente muito mais fortes, muito mais pesados. E nós aqui, na verdade, é um entretenimento. A gente não chega nem a ser um atleta de competição. A gente traz o menino, faz com que o menino goste de futebol. Primeiro tem que gostar do futebol. Eu sou um apaixonado por futebol, aprendi a gostar do futebol. E sempre os mais velhos é que levam a gente para o Maracanã e faz com que a gente tem esse gosto ou essa natureza de ser o amante do futebol. Não só o trabalho de formar atletas, jogadores, mas principalmente formar pessoas, né? E a gente tentar passar um pouco da nossa experiência, não só de futebol também, né? Profissional, mas experiência de vida, né? Eu sempre falo para alguns pais, né, que a gente tem aqui, que eu posso me vangloriar que durante esses 18 para 19 anos aqui eu nunca tive problema nenhum com aluno algum, né? Nunca tive problema com pai algum. Eu sei que os outros professores anteriormente que passaram aqui, Colatina, Olavo, Diogo, Rodrigo, Luciano, foram pessoas também da mesma índole. E formamos alguns atletas, inclusive hoje nós tenho o prazer de falar, né? Que ele começou comigo com 9 anos, que é o Johnny, que hoje é o goleiro da seleção brasileira, está no futsal, né? O Johnny é uma pessoa que o pessoal dizia, pô, Luciano, tu vai acabar com esse menino, 9 anos. E até hoje está aí, merecidamente, porque é um rapaz que trabalhou desde pequeno e merece onde ele está. Está com um grande clube, disputando aí final atrás de final e mais que merecido, sempre convocado para a seleção brasileira de futsal. Conhecemos a conhecer o seu Ézio, o trabalho dele aqui, tem vários amigos que jogaram, meu irmão, né? Meu irmão, seu Ézio, minha família tem uma gratidão muito grande por ele, até porque eu e meu irmão tinham uns probleminhas na fala e de relacionamento no colégio, psicólogo, vários. E os médicos pediram para minha mãe levar meu irmão para o esporte para melhorar, porque o problema da fala, ele tinha vergonha, as crianças pegavam muito no pé dele e ele tinha esse problema com a comunicação. Daí a minha mãe veio até o seu Ézio aqui, conversou com o seu Ézio, explicou a situação dele e o seu Ézio abraçou meu irmão, né? Fui um aluno do seu Ézio e na época a minha mãe não tinha condições para pagar a escolinha para mim. E eu lá no começo eu mal falava, entendeu? Eu era tímido, nessa coisa, problema de fala, tudo, nessa coisa toda.
E daí o seu Wesley, o maior carinho do mundo, que foi para todos os alunos dele, ele aceitou, né? A minha mãe conversou com ele, não, pode deixar o Juliano aqui e se vira. Eu na escolinha que eu cresci a minha vida toda, até hoje eu agradeço o seu Wesley, tá? Mas essa questão social que a escolinha traz, de vir para cá, conversar, bater bola com outros meninos de outras escolas, porque é um lugar que agrega todas as escolas do bairro e eventualmente até de mais longe, né? Então eles ampliam um pouco o leque da realidade deles também. Então eu acho bem importante, não só a parte física, que obviamente a gente se preocupa muito com isso, né? A questão de saúde, de estar em movimento, de ter uma preparação física, mas também da parte social, de encontrar outros meninos e conversar e abrir o leque não só daquele mundinho deles, da escola que estudam, da turminha que frequentam, né? Eles conseguem ampliar bastante aqui na escolinha também. E tem uma coisa fundamental que a gente preserva muito: respeito às pessoas, respeito às mulheres, respeito ao ser humano, respeito às diferenças. Isso é muito grande. Apesar do futebol ser um ambiente extremamente machista, né, hoje nós conseguimos mudar, ou conseguimos fazer com que isso mude através das nossas crianças. As crianças vêm com uma ideia nova, com metodologia nova e obriga a com que os professores, orientando, possam orientar de maneira diferente. O Wesley entrou nas nossas vidas em 2019, quando nosso filho Gustavo decidiu trocar de escolinha de futebol. Nós percebemos que o Gustavo vê nele assim, um grande mestre, um grande orientador e uma pessoa, um exemplo mesmo de vida. E para nós isso é muito gratificante. Eu tenho a honra, né? Falar do Wesley é uma honra sempre, né? Uma pessoa extremamente comprometida, né? Até me faz lembrar do Exupéry, né, que escreveu lá no Pequeno Príncipe, que nós somos eternamente responsáveis pelo que cativamos. Eu acho que o Wesley se sente responsável por aqueles que cativa. Ele passa isso, essa segurança do acolhimento. O Wesley é extremamente acolhedor, uma pessoa extremamente coerente com a prática dele, né? Não tem um que não conhece o Wesley, né, cara? Então ele é um cara que eu acho que a cidade toda tem um carinho muito grande por ele, né? Eu, em especial, em relação ao que eu falei com vocês lá atrás sobre a minha família, né? Com meu irmão, que ele foi fundamental, né? Então eu chamo dele também ô velhinho, quando tá só ele, ô velhinho, né? E o Piricutico, né? Porque ele já contou a história dele com o Garrincha lá, que eu parava com o Garrincha, ele era juvenil, o Garrincha falava que ia parar no botequinho lá e ia tomar um Piricutico. Então, às vezes a gente toma uma geladinha, a gente conversa, a gente faz festival, a gente faz eventos aqui, a gente senta ali, todo mundo senta junto com ele, e daí eu chamo ele carinhosamente velhinho. E é importante, e a gente fica satisfeito porque a gente sabe do teu vínculo e do teu carinho, da tua identificação com o Vasco, né? E esse trabalho que você tem feito aqui na comunidade do Córrego Grande, a gente vê como é que o pessoal é agradecido, esse trabalho com a garotada aí. Esperamos que você continue assim, que esse trabalho é legal, é reconhecido pela comunidade. E a gente tem o maior prazer em participar contigo aí. Eu destacaria, Wesley, assim, duas vertentes. Uma, a pessoa humana, confiável, como pessoa, excelente. Isso aí é uma vertente. A outra vertente do Wesley, que é bom a gente destacar, eu acho que cabe destacar, o Wesley ele jogou profissionalmente no Vasco, no meio do campo do time do Vasco, numa época em que o futebol brasileiro, ali no início da década de 70, o futebol brasileiro era o melhor do mundo, ninguém discutia isso. Então o Wesley estava inserido ali dentre os melhores do mundo. O Garrincha jogou pelo Vasco, aí tem, porque o pessoal acha que o Garrincha jogou só no Botafogo e na seleção, mas não. Jogou no Vasco também. Pois é, rapaz, isso aí realmente marcou, né? Até a minha própria vida, né? Porque na época eu tinha recém passado
das categorias de base para o profissional. E na época, o enfermeiro lá, que a gente não tinha fisioterapeuta, ele chegou e disse para mim: Ezio, quem está aí é o Garrincha, fazendo tratamento no joelho, essa coisa toda. Eu falo com ele, ele mora na ilha, está morando com a Elza, quem sabe ele te dá uma carona. E quando nós chegamos, já na entrada da Ilha do Governador, ele não falava, eu queria conversar com ele, mas ele bem na dele, né? Eu também deixei ele à vontade. E ele me perguntou se eu queria tomar um caju amigo. E aí nós fomos para uma praia da Ilha do Governador, onde ele gostava de tomar esse caju amigo. E quando nós chegamos lá, imagina a chegada do Garrincha, saindo do carro dele, ele tinha tipo um Galaxy, um carro enorme, rapaz. Quando ele para o carro, para a gente atravessar a rua, né, deixar o carro estacionado, o guarda começou a pedir que a gente tirasse o carro, que não estava atrapalhando o trânsito. Mas nisso que os caras viram que era o Garrincha, não teve jeito, né? Foram lá, empurraram um carro para cá, outro para lá, para dar o espaço. E o Garrincha conseguiu estacionar o carro. Aí nós atravessamos a rua e fomos até o bar. Ele chegou lá, pede 2 caju amigo, aonde eu, aí me assustei, né? Quando o garçom traz o caju amigo, eu não fazia ideia, imaginei que fosse uma batida de limão, alguma com caju. Aí o cara traz um prato, né, com 2 caju, a fruta, sal e uma cachaça. Eu olhei, aí ele botou para mim e para ele, né? Aí eu perguntei pro Garrincha se eu podia tomar um chopp e tal. Aí ele não deu, fingiu que não ouviu. Pegou a cachaça e bebeu a cachaça. Eu achava que ele ia passar no sal, alguma coisa. Ele não fez nada disso, não. Ele bebeu a cachaça. E aí olhou para mim, pegou o copo dele, que ele tinha bebido a cachaça, ele botou o vazio no meu prato e levou o meu cheio de novo. Ainda brincou comigo, falou assim: pô, como tu bebe, hein? Aí, eu fiquei assim, sem jeito, né, tal, eu não tinha liberdade com ele, aí saímos. E aí seguimos. E ele morava num bairro, eu morava em outro. Eu morava na freguesia, ele morava num bairro lá chamado Bairro do Dendê. Ele estava morando com a Elza. E aí seguimos no carro, e daqui a pouco eu vejo que ele, ao invés de me deixar na avenida ali para me ir embora para minha casa, ele entrou numa rua que eu sabia que ia dar lá no bairro dele. E esse bairro dele, aí a gente para na frente do condomínio dele lá, ele mandou eu subi com ele, fomos subindo, chegamos lá no andar dele, ao invés dele entrar pela sala, entrou pela área de serviço, aí ele abriu a porta, quando ele abriu a porta, eu entro assim do lado dele, a Elza Soares estava estendendo roupa assim no varal, que perguntou: quem é esse? Aí o Garrincha falou: olha, esse é um menino que joga lá no Vasco e tal, e mora aqui na ilha e tal. Aí a Elza falou assim: amor, você não deu bebida para ele não, né? Aí o Garrincha disse que não tinha me dado bebida, eu ri. E aí a história, na verdade, foi tudo isso, né? Essa saída do Vasco, passar no bar, ele me levar na casa dele, imagina hoje se algum jogador desse aí que não tem nem 1% da fama que o Garrincha teve. Foi uma história muito bacana, está num livro. Esse livro, inclusive, é das histórias do Valdir Apio, né? É o Caju Amigo. Homenagem a ele aqui, bebendo o meu pericutico. Salve, mané! Bota a canelinha! Ezio é um cara muito especial. Jogamos juntos no Vasco da Gama nos anos 60, fomos campeões aspirantes e pude acompanhar a sua trajetória no Brasil e fora dele. E ao encerrar a carreira, ele se fixou em Florianópolis, onde trabalhou por alguns anos até se aposentar e ter a brilhante ideia de fundar a sua escolinha de futebol. Ezio sabe tudo realmente do ramo. E hoje eu fico muito feliz de ver que você continua firme nessa jornada, transmitindo seu conhecimento para as novas gerações. Então, meus parabéns, Ezio, porque você merece todas essas homenagens. Eu tenho certeza que você não pensa muito nisso, mas o seu nome faz muita diferença nos bairros onde você marca presença e na cidade de Florianópolis como um todo. Um dos meus grandes sonhos ali naquela época era poder ingressar na escolinha do Vasquinho, né?
porque a gente acompanhava e a escolinha do Vasquinho era a escolinha a ser batida. Todo campeonato que entrava brigava por título, ganhava a maioria deles, né? Os jogos que fazia eram sempre vitórias expressivas, né? De 5, 6 para cima. E foi graças ali ao Ézio, né? Que eu pude dar os meus primeiros chutes ali no futebol. E se hoje eu tô vivendo do futebol com a ajuda aí do Ézio, com a ajuda do Ion, do Rodrigo. Foi eles que me auxiliaram aí. Até um fato curioso do Ézio, pelo tempo, né, que ele jogou no Vasco e pelo que ele fez no Vasco, tive a oportunidade de entrar num grande cliente no Rio de Janeiro, pelo fato do Ézio ter jogado no Vasco, até uma história interessante, mas esse cliente ele tem uma paixão muito grande pelo Vasco, é um vascaíno nato, e quando eu fiquei sabendo disso eu levei uma foto que o Ézio me deu, ele junto com o time todo do Vasco na época lá, com Garrincha e tudo mais. Formou cidadãos, né, tanto como médico, dentista, né, que foram para a UFSC aqui perto, foram para o UDESC, tudo passaram por aqui, vocês são exemplo disso. E principalmente por se tratar de um núcleo oficial do Vasco da Gama. Um clube que não é da cidade, né, mas que muita gente tem apreço pelo clube, né, do Vasco, que é do Rio de Janeiro, e pela experiência dos professores também que estavam sempre à frente, né, do clube, né, tanto eu como Colatina, que também é um ex-atleta, Olavo também que participou, jogou no Flamengo. Então a gente prezava muito por isso também, né, e a gente tinha alunos de vários locais aqui da cidade. A coisa melhor e a coisa mais valiosa que tem é você saber que participou da formação ou da educação de uma pessoa. Isso é o prêmio que o Ézio tem, é o prêmio que nós, professores, temos, é saber que lá na frente tu vai ver pessoas te agradecendo pela formação ou pelo período que passou contigo. Isso traz uma emoção muito grande falar nisso, porque às vezes o aluno chega perto de ti e fala assim, porra, cara, eu te considero como pai. Isso, cara, não tem prêmio. Isso é muito gratificante pra gente. Foi muito bom essa experiência, uma experiência maravilhosa. Começou, o Ézio tinha uma expectativa aí de 40 a 50 alunos, né? Nós conseguimos aí agregar 200 e poucos alunos naquela época. Fizemos um belo passeio no Rio de Janeiro, com 2 ônibus, um só de familiares e outros de atletas que não estavam relacionados para as partidas lá no Rio. Isso aí é uma experiência que foi pioneiro isso aqui no estado. Um núcleo, uma escolinha sair daqui do Rio para fazer jogos contra a equipe do Vasco da Gama, dos juniores, juvenis. Isso aí foi inédito. Lembro da viagem do Rio de Janeiro, que parou o Córrego Grande e que veio jogadores do Vasco dentro de um ônibus cheio, e aqui era um bairro pequeno. Então eu vi que esse foi um momento muito marcante, assim, quando veio os jogadores do Vasco, pararam no campo. E aí meu pai até ficou com medo, assim, de não dar conta de tudo isso, assim, né? Parecia algo pequeno, mas aí tinha os moradores do córrego. E aí eu acho que ele deu um frio na barriga nele, assim, e na gente que estava atrás, né, apoiando. Eu tive a oportunidade de participar das atividades do Comercial Futebol Clube durante 10 anos, praticamente. E nesse período eu pude conviver por muitos anos com a escolinha do Vasco, né? Foram vários momentos assim marcantes que eu me recordo, e que eu tenho 2 assim que ficaram muito e que gravaram muito na minha memória. Uma foi a oportunidade que o Ézio, num dado momento aí, eu não me recordo o ano, que o Vasco da Gama veio fazer uma partida em Florianópolis e o seu Ézio conseguiu, através da influência que ele tem lá no Vasco da Gama, levar o ônibus com uma parte da delegação e passar lá pelo Comercial, passar lá pelo Córrego Grande. E outro fato assim que me marca bastante na escolinha do Vasco, lá no Comercial, foi a época que o Fabinho, que era morador lá da rua que eu morava, da Maestro Aldo Krieger, ele foi para o Rio de Janeiro, né? O Fabinho saiu daqui franzino, um menino ainda pequenininho, foi para lá, passou em vários testes lá do Vasco da Gama,
chegou a morar lá na concentração do Vasco. Eu fui aluno da Escolinha do Vasco entre os anos 1996 a 2003. A minha história começou ainda quando eu jogava no comercial, o time do bairro, e a gente jogava, eram em torno de 50 garotos que todo sábado pela manhã treinavam, e eu recebi a notícia que fui selecionado para jogar na Escolinha do Vasco gratuitamente, e ali foi um motivo de muita alegria, né? E a Escolinha me proporcionou momentos incríveis, amigos. E então, ali onde que eu tive minha base, aprendi a parte tática, técnica. E eu me recordo que a Escolinha sempre fazia viagem para o Rio. E uma dessas viagens ali, tinha um olheiro chamado Erci. E o Erci me selecionou para fazer testes no Vasco. Mas antes disso ainda, o Edson sempre comentava para mim, falava: Fábio, e aí, Fábio, vamos morar no Rio? Acho que ele já sabia de alguma coisa e não tinha me contado. Então eu ficava imaginando, né, um garoto de 11 para 12 anos, aí, né, uma cidade grande, aí, um estado totalmente diferente. Mas eu aceitei ali o teste, né, fui para o Vasco. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ezio mais uma vez também no Figueirense, onde o Figueirense ia jogar um Pan-Americano em Alegrete. E o Ezio era coordenador, então acho que em parceria com o Figueirense, a Escola do Vasco cedeu alguns jogadores ali da escolinha para fazer testes, e eu acredito que foi selecionado eu, o Edson e o Israel, e ali nós jogamos o Pan-Americano na cidade de Alegrete, o Ezio era coordenador. Saiu a seleção dos alunos que iam fazer uma excursão para o Rio de Janeiro, ficar 10 dias lá, fazendo testes e jogando. E eu fiquei de fora. Ele falou: olha, Rodrigo, tu não vai. Eu assim, como assim eu não vou, meu Deus? Aí ele: cara, não vai, preciso que tu fique aqui na escolinha e bababá. E na época eu não entendi muito, né? Porque, pô, a gente trabalha para ir pro filé mignon, né? E hoje eu vejo que, na verdade, a responsabilidade que ele me deixou aqui foi maior do que eu teria se tivesse ido, né? E o Wesley era uma figura. O Wesley chegava todo dia ali, olhava com aquela perninha manca assim, ele andava, vinha assim: bom dia, ó, botar essa gurizada pra correr hoje aí, hein? Aí eu disse: pode deixar. Aí quando ele falava isso, a gurizada nem calçava chuteira, era só tênis e corrida. Aos torcedores do Vasco, eu quero apresentar o Edson Fernandes Santos Júnior. Está aqui junto com o Ezio da Paz Dutra, um excelente jogador de futebol, né, que deixou a sua história do futebol brasileiro. Que o Ezio, o Vasco estava precisando de lateral direito, e o Ezio me levou para fazer teste em abril. Em abril desse ano? 99. Sim. Daí eu passei. A gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempo, né, Oscar? E agora, né, no início do ano, a gente teve a felicidade de encaminhar o Edson ao Rio de Janeiro para fazer os testes. E como ele acabou de dizer, ele foi selecionado e hoje mora na concentração do Vasco. Eu ingressei na escolinha em 97, quando eu tinha apenas 11 anos. Em 99, quando eu tinha 13 anos, o Ezio me convidou a fazer um teste lá no Rio de Janeiro, na equipe do Vasco. Chegamos lá, o teste, a peneira, que a gente chama, né, ocorreu num campo de areia no lado do estádio, onde tinha um mar de molecadas, assim. Foi quando então eu fiquei aproximadamente 1 ano lá no Rio de Janeiro. Lá eu tive a oportunidade de fazer algumas preliminares no estádio São Januário, estado do Vasco. Tive a oportunidade também de jogar na Gávea, no estado do Flamengo, e também nas Laranjeiras, onde eu tive a felicidade ainda de fazer um gol. E também eu tive a felicidade de ser campeão da categoria com 13 anos, né? Foi muito gratificante para mim. Eu acho que foi o sonho de qualquer moleque na época, de ser um jogador de futebol, né? E o Ezio, ele me proporcionou esse sonho.
Ezio, queria te dizer que, apesar de hoje a gente ter tomado caminhos diferentes, né? Eu ter ingressado em um outro esporte, mas tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu aprendi contigo, nessas horas que a gente conversava, eu sigo lá. A disciplina, a concentração, a dedicação, o foco e principalmente tratar a criança como uma criança, alimentar o sonho dela sempre. Obrigado por tudo, paizão. E parabéns mais uma vez por tudo que você alcançou no futebol e fora do futebol com teus amigos, as tuas boas amizades. Eu te amo, meu irmão. Ô, velho, tu é nosso, tamo junto. Se precisar, tá entendendo? Recomeçar tudo novamente, estou à tua disposição. Tu é o cara, velho parceiro. Tamo junto. Que ele, por ser um carioca nato da Ilha do Governador, né? O cara não conhecia o Rio de Janeiro, porra. Vai ser difícil, Ezio, encontrar um substituto para você, hein, Ezio? Então, velhinho, pô, a gente, esse tempo todo junto aí, né? Acho que é importante tu tá recebendo essa homenagem em vida, né? E vai viver muitos anos ainda, a gente sabe disso aí, né? Muitos pericutiques pela frente ainda, né? Agradecer mesmo de coração, dizer que eu te amo. Vamos lá, tamo junto. Vida longa para ele, que ele continue sempre sendo esse cara legal, esse cara bacana, parceiro, amigo, que a gente possa assim continuar nessa trajetória de vida aí, muito tempo. E Ezio, ó, um abração, te amo, sabe que tu é meu amigo, meu parceiro, camarada. Eu mesmo, sendo botafoguense, tenho a minha formação no Flamengo e eu sou vascaíno por causa do Ezio. Falar do Vasco é falar do Ezio. Então, gente, eu sou um vascaíno através do meu mestre Ezio. Um abraço, Ezio. Continue firme e que nós estamos contigo. Eu estarei sempre do teu lado aqui, sempre que for preciso. Abração, meu amigo. E eu tenho um carinho muito grande por você, Ezio. Sabe que você mora no meu coração e eu desejo tudo de bom para você, Ezio. Para tua família. Que você seja próspero nessa vida ainda, cara, que os teus sonhos ainda possam ser realizados. Então, Ezio, agradeço aí pela oportunidade que tu me deu de jogar num grande clube. Espero aí que tu possa ainda percorrer aí grandes caminhos aí. O teu projeto é longo. E um abraço e a gente se encontra por aí. Valeu! Esse cuidado todo que o senhor sempre teve com os meninos, com a família, com tentar trazer a família para dentro de campo, para ficar ali na volta do campo, torcendo, isso daí foi muito bom para a gente, eu só tenho a agradecer ao senhor. Então acho que ele agrega para tudo, né? Então tudo que tu conversar com ele, ele vai te dar uma palavra boa, ele é um cara que gosta de ajudar. Então eu tenho uma grande gratidão e uma grande amizade com ele. Espero que ele continue e viva muitos e muitos tempos aqui e fique aqui no bairro, que o bairro precisa muito dele. Ezio, um abração, meu amigo. E nós temos histórias e histórias para contar. Precisamos nos encontrar, ou aí ou aqui. Vamos nos encontrar. Estamos aí na luta. Qualquer coisa que você precisar, que eu puder ajudar, estou às suas ordens. Tanto eu quanto meu filho. O seu Ed é nota 10. Trabalho muito bonito que a gente só tem a agradecer e que essas bodas de prata aí sejam só o início, né? Que tenhamos mais muitos e muitos anos da escola. Parabéns por tudo, meu amigo. Grande abraço. O parabenizo por isso e desejo que ele continue sendo esse grande sujeito e fazendo muito sucesso. Grande abraço, Ezio. Tudo de bom para você e sua família. Então, professor, meu muito obrigado aqui, tá bom? Um abraço. Parabéns, um grande abraço. Grande abraço, Ezio. Que Deus ajude, que você continue esse cara simpático, legal, que todo mundo aprendeu a gostar. Pô, cara, ser filho dele me dá orgulho, sabe, de eu ser o filho dele. De ele ser meu pai, de ele ser... Além de pai, ele é meu amigo, né, cara? Ele é meu melhor amigo, né? Porque um pai não é só um pai, né? Ele tá comigo como teve nos momentos bons e tá nos ruins. Porra, pai, obrigado por tudo, né, cara? Tu é meu ídolo, cara, e eu te amo. Tu sabe que eu não falo muito isso, mas sabe que tu é o cara. Quando o meu pai comentou com a família que
ia ser feito esse documentário referente aos 25 anos da escola. Eu achei muito legal, até porque isso é um reconhecimento do trabalho dele, principalmente partindo de ex-alunos. Eu acho que isso para ele é super gratificante. Eu acho que a gente, como família, a gente vai sempre te apoiar, né? Fico muito feliz, muito orgulhosa de ser tua filha, de saber da tua história, da tua marca em cada um desses atletas que passaram por ti. Te amo e, enfim, muito feliz em poder ser tua filha e orgulhosa. Ô vô, eu te amo muito. Muito obrigado por você ficar no seu cantinho aí, mas eu te amo muito mesmo. Você é o melhor vô que eu já tive no mundo inteiro. Te amo. Isso você tem que se orgulhar. Eu não esqueço do Vasco, não. O Vasco está no meu coração, sim.